Olá, sou o Helder do canal Pena da Gralha e eu estou aqui na companhia de um castanheiro centenário aqui atrás de mim. E este vídeo eu queria vos falar um bocadinho sobre o material de iniciação ao bushcraft. Esta pergunta já foi referida várias vezes, qual é o material que recomendo ou que devemos usar no bushcraft. Ainda recentemente um post no fórum da Associação Portuguesa de Bushcraft e Técnicas de Sobrevivência, houve um post sobre isso, e aquilo que eu resolvi fazer foi um vídeo onde dou a minha opinião sobre quais os materiais, também é um bocadinho o resumo da opinião de outros membros do fórum. Vamos ver, vou tentar fazer aqui uma compilação e espero que vos seja de utilidade se estão agora a iniciar na prática de bushcraft, ok? Vou preparar as coisas aqui na sombra do castanheiro, até já. Bom, normalmente quando nos iniciamos na prática de bushcraft temos sempre alguma confusão na nossa cabeça, exatamente que tipo de equipamento devemos adquirir, quais é que são as melhores marcas, se um mais barato tem qualidade ou não tem. Ou seja, andamos a navegar um pouco em todas estas opções. Muitas vezes acabamos por comprar material que achamos que é bom, e passado pouco tempo, à medida que vamos progredindo no nosso conhecimento de bushcraft, chegamos à conclusão que afinal se calhar não é assim tão bom, fomos gastar dinheiro e vamos ter que gastar dinheiro noutra coisa melhor para substituir. E por isso foi essa uma das razões também pela qual eu resolvi fazer este vídeo, um pouco para tentar ajudar nesse sentido, ou seja, partilhar um pouco da experiência já acumulada, quer minha, tal como disse, quer de outros praticantes de bushcraft. Eu fui recolhendo algumas opiniões e fui lendo opiniões de outras pessoas sobre este assunto e tentei fazer um pouco uma síntese. E aquilo que eu queria fazer hoje era mostrar-vos algumas opções de material, aquilo que eu acho que para mim tem funcionado. Isto é sempre um pouco subjetivo, obviamente, e ainda bem que assim é, porque depois permite a cada um de nós individualmente seguir um caminho e progredir no seu próprio conhecimento, mas é sempre bom ter uma base de apoio, ou seja, perceber que determinado material funciona ou não funciona, se tem qualidade para o dinheiro que vamos investir ou não, ok? Bom, um dos primeiros materiais ou equipamentos que muitas vezes nos debatemos é um instrumento de corte, a faca, que é um dos mais importantes para levar para o campo. E aqui existem muitas marcas, muitas opiniões diferentes, a vários preços, desde os mais baratinhos, 5, 6 euros, até às várias centenas de euros. Muitas vezes andamos aqui perdidos no que é que havemos de comprar e o que é bom. Muitas vezes não temos dinheiro assim para gastar logo numa faca das mais caras, forjada à mão, por exemplo, e queremos tentar ir com uma opção mais barata. E é aqui que muitas vezes caímos no erro de comprar alguns tipos de facas que não são mais adequados para bushcraft e revelam-se não ter grande qualidade. Mas existem no mercado algumas marcas e alguns modelos que, a um preço bastante reduzido, são de excelente qualidade, e arriscaria dizer que se calhar nunca se vão arrepender de ter comprado essa faca mais barata no futuro, ok? Vão sempre dar uso a essa faca e vão sempre depois eventualmente guardá-la como uma faca de reserva, mesmo que comprem uma faca mais cara, ok? Então vamos começar. Bom, uma das marcas que vos posso recomendar é a Mora. É quase consensual que são de excelente qualidade, especialmente tem um preço bastante atrativo, normalmente são muito baratas. Esta, por exemplo, é uma faca que eu considero excelente para a iniciação ao bushcraft. É uma faca Mora, neste caso ela é comercializada pela Vaco, mas são fabricadas pela Mora, na Suécia. E este tipo de faca é excelente porque o punho tem uma excelente ergonomia. A lâmina não é comprida demais e permite, numa fase inicial, nós praticarmos com uma faca de lâmina fixa a fazer as diversas tarefas com um excelente controle. Neste caso a lâmina é em aço inox. Também existem versões desta marca da Mora em aço carbónico, depois é uma questão de gosto pessoal. E mais importante do que tudo, elas são extremamente afiadas e conseguem reter muito bem o fio. E o facto de serem extremamente afiadas é excelente, porque quanto mais afiada for uma faca, ou quanto melhor corte tiver a faca, menos perigo vai representar para o utilizador, especialmente numa fase inicial em que nós não estamos muitas vezes habituados a trabalhar com uma faca convenientemente. Se tivermos uma faca romba ou que não tenha um bom corte, vamos fazer muito mais pressão e a faca pode escapar
e muitas vezes acabamos por nos cortar. Uma faca com um bom corte corta de uma forma suave os materiais e exercemos muito menos pressão, logo o risco de nos cortarmos vai ser menor. Este modelo vem numa bainha assim de plástico, relativamente barata e simples, mas é o suficiente para a função. Esta é uma faca que eu arriscaria dizer que, mesmo no futuro, que comprem outra faca melhor, ou uma faca mais resistente, especialmente se forem uma faca com uma peça inteiriça, o chamado full tang. Estas não são full tang. Se quiserem investir mais tarde numa faca dessas, nunca se vão arrepender de certeza de ter uma mora no vosso kit, como faca de reserva, por exemplo. Ok? Portanto, este eu consideraria que é um bom investimento. Eu creio que no Brasil elas chegam um bocadinho mais caras, não tenho bem a certeza, mas na Europa elas são bastante baratas. Este modelo, por exemplo, anda à volta dos 7, 8 euros aqui em Portugal. Ok? Pois ainda dentro das Mora também tem este tipo de modelo, que é uma Mora Classic. O cabo é arredondado, é feito de madeira, é ligeiramente mais esbarradio. Muitas vezes há quem faça modificações aqui no cabo, de criar algum tipo de rugosidade em entalhes para ter uma melhor aderência na mão. Esta aqui, a lâmina é em aço carbono, mas também é uma opção relativamente barata e boa para uma faca de bushcraft. Okay? Aqui está a bainha, eu enrolei alguma corda aqui à volta e tem este fio para pôr ao pescoço. Depois tenho, por exemplo, a minha faca de cintura, que eu já mostrei num outro vídeo, que é uma faca, o modelo é Wood Groove, é feita pelo Mário Leão, na MLL Knives, e esta é uma faca assim, chamada Full Tang, ou de espinha completa, também é aço carbónico, creio que é O1, o aço da faca, e estou bastante satisfeito com ela. Esta anda na casa dos 100 e qualquer coisa euros, por aí, é um bocadinho mais dispendiosa, mas também é uma excelente opção para bushcraft. Okay? Bom, para além destas facas de lâmina fixa, que são importantes ter no nosso kit bushcraft, porque permitem desempenhar tarefas com mais segurança e são também relativamente mais resistentes, é sempre, e eu recomendo terem sempre convosco também uma faca de lâmina dobrável, um canivete, uma navalha. E aqui existem também milhentos modelos, várias marcas, desde os tradicionais aos mais táticos, digamos assim. É uma questão de gosto pessoal. Aquilo que eu vos posso sugerir, se quiserem ter um estilo mais tradicional, é notoriamente aquilo que eu gosto de adotar, mas depois, tal como referi, é uma questão de gosto pessoal. Eu posso vos recomendar, e também já tenho um vídeo feito sobre a navalha que costumo utilizar comigo, que é a Opinel. Neste caso é a Opinel Carbon número 8. É uma excelente navalha de bolso, dobrável, tem um sistema de travão de segurança aqui e tem um corte excelente e é muito fácil de manusear. Esta navalha também é relativamente barata, creio que em Portugal anda à volta dos 10 euros mais ou menos. No Brasil acho que são um bocadinho mais caras. De qualquer forma, é uma navalha que eu recomendo altamente em terem sempre convosco no bolso quando vão para o campo, porque permite também praticar com este tipo de ferramenta de lâmina dobrável, fazer pequenos entalhes na madeira, por exemplo, ou para todas as tarefas que surjam para fazer de imediato no campo. Okay? Bom, ainda dentro das ferramentas de corte, eu também sugeria uma ferramenta indicada para lidar com o processar madeira no campo. Se vocês quiserem fazer um acampamento e quiserem construir uma fogueira, podem obviamente com a vossa faca processar pequenos troncos para pôr na fogueira, mas nunca vai ser o mais adequado, porque uma faca, na minha opinião, não é a ferramenta adequada para processar madeira. Uma faca serve para fazer pequenos entalhes na madeira, para processar comida, para cortar corda e pode pontualmente, obviamente, rachar pequenos troncos numa situação pontual. Por exemplo, mesmo a mora que vos mostrei consegue, sem problema nenhum, rachar pequenos troncos. Obviamente não deve ser feito de uma forma regular, porque mais cedo ou mais tarde pode acabar por estragar e partir a vossa faca.
portanto, ter sempre outro tipo de instrumento, uma ferramenta adequada à tarefa que vão desempenhar. Acho que é importante. E aquilo que eu vos posso recomendar são, por exemplo, e para as condições que nós temos aqui em Portugal, se formos para o norte da Europa, obviamente que temos de ter um equipamento diferente, mas aqui para Portugal, uma machadinha deste género, esta aqui é da marca King, fabricada em Portugal, uma machadinha deste género é o suficiente para lidar com grande parte da madeira que temos de processar para as nossas fogueiras. Obviamente, e tal como tinha referido, se formos para um clima no inverno, por exemplo, gelado para o norte da Europa, em que precisamos de garantir que uma fogueira está a noite toda com vigorosidade e a arder e a aguentar-se a noite toda, precisamos de um machado muito maior para processar troncos maiores. Ok? Portanto, mas aqui para o nosso clima temperado, Portugal, uma machadinha destas, para já eu tenho achado que é o suficiente. Eu não me recordo exatamente do preço destas machadinhas, mas não são muito dispendiosas e são relativamente acessíveis e são um bom investimento, na minha opinião, obviamente. Esta bainha fui eu que fiz. Normalmente estas machadinhas creio eu que não vêm com bainha original, portanto pode ser necessário depois vocês fazerem uma bainha em cabedal ou pedirem a alguém que trabalhe nestas artes que vos faça uma bainha à medida para a vossa machadinha. Bom, outro utensílio que também podem considerar a aquisição e que também são bastante conhecidas no mundo do bushcraft é, para além da machadinha, ou como complementar à machadinha, digamos assim, eventualmente numa fase inicial podem usar só isto, que é uma serra dobrável. E as serras dobráveis para já são muito práticas, porque conseguimos dobrar e colocar dentro da nossa mochila, do nosso saco de transporte muito facilmente, e sem andar a estraçalhar o resto do nosso material, porque elas estão fechadas. E aqui neste caso existem vários tipos de serra no mercado, ou várias marcas, algumas quase até sem marca, que são bastante baratas, desde os 5, 6, 7 euros, mas depois aqui a qualidade pode variar um pouco. Aquilo que eu vos posso aconselhar é as serras da marca Baco. Normalmente são bastante boas. São ligeiramente mais dispendiosas, não custam 5, 6 euros, se calhar custam 20, 30 euros por aí, mas são um investimento que vocês também não se vão arrepender. São bastante duráveis, têm um excelente corte da madeira e, na minha opinião, são um excelente investimento. Ok? Eu creio que também nunca se vão arrepender, mesmo que poupem um bocadinho mais para tentar comprar uma destas serras. Eu acho que vale a pena, mais do que investir numa serra muito barata que depois não vos vai durar muito tempo ou não vai ter um bom corte. E se não tiver um bom corte, também não vai ser boa para praticar, porque gasta muito mais energia e a vossa predisposição para aprender e fazer mais cortes vai ser menor do que trabalhar com uma ferramenta adequada. Okay? Bom, para além das ferramentas de corte, um dos equipamentos que é importante termos sempre connosco é a corda. E a corda serve para as mais diversas tarefas no bushcraft, desde fazer abrigos, amarrar para fazer os tripés, fazer pequenas armas improvisadas ou equipamentos para o nosso acampamento. Mas aqui também acho que devemos ter uma opção consciente daquilo que queremos e da forma como queremos utilizar a nossa corda. Uma das cordas que eu recomendo é esta, por exemplo, é um rolo de corda sintética, é de nylon, e esta é utilizada para fazer redes de pesca. Este é um fio muito resistente, é relativamente barato para a quantidade de corda e para o rolo que traz, e serve para todas essas tarefas que eu vos falei, amarrar troncos, fazer tripés, fazer pequenas amarrações para fazer algum tipo de equipamento, ou arma improvisada. Também é um bom fio para utilizar no fogo por fricção para fazer o fio do arco. Portanto, este é um fio que eu diria que dá para fazer quase todo o tipo de funções dentro do bushcraft ou para as várias técnicas. Outro fio que eu vos posso recomendar é o sisal. E o sisal é um fio de fibras naturais em que eu, por exemplo, utilizaria este fio para tudo o que fosse construções de caráter temporário.
E é aqui que eu acho que devemos ter sempre uma escolha consciente da utilização da corda. Por exemplo, se vocês estão a praticar uma técnica de bushcraft ou fazer abrigos em que tenham de cortar pequenos pedaços de corda para fazer várias amarrações e que depois vai ser difícil reaproveitar essa corda, eu recomendo utilizarem uma corda de fibras naturais, de uma questão ambiental. Okay? É que este fio de sisal ele degrada-se no ambiente, ou mesmo que levem para casa, acaba por não criar uma grande pegada ecológica, ou muito menor do que um fio sintético que vai perdurar se ficar no campo, por exemplo. Okay? Portanto, aqui tenham uma consciência, utilizem cordas de fibras naturais quando querem praticar técnicas de bushcraft, de amarrações, utilizem fio de fibras naturais. Se for por uma questão de emergência, ou uma questão de utilizarem fios e amarrações de uma forma mais permanente, em que aquela amarração vai ser duradoura, ou querem que seja muito duradoura, utilizem então cordas de fibra sintética. Okay? Outro tipo de corda que também podem usar, e que também é bastante conhecido, é o género paracorda ou cordeletes. Por exemplo, existem também os cordeletes de escalada, eu tenho aqui esse tipo de fio, também é fios de fibra sintética, e este tipo de fios normalmente eu utilizo para fazer amarrações de caráter também permanente, quando quero montar, por exemplo, as lonas. São muito boas, este tipo de corda é muito boa para fazer, por exemplo, as linhas de guia, para a montagem de uma lona, ou de um hammock, o que seja, e normalmente tem uma boa resistência, e são ligeiramente mais grossas do que, por exemplo, este fio, para fazer linhas guias acaba por ser melhor. Okay? Portanto, quando forem escolher ou comprar a vossa corda, tenham estes parâmetros em atenção, aquilo que vão fazer com a corda e que tipo de corda é que querem utilizar para cada tarefa. Bom, outro equipamento que também é essencial na prática do bushcraft é ter alguma forma de transportar a vossa água para o campo, quer seja para praticarem técnicas que tenham a ver com água, desde esterilização da água ou recolha, mas também em primeira mão, porque quando vão para o campo, obviamente precisam de se hidratar durante o tempo que lá estão e, portanto, levar água de casa é essencial, mas também ter atenção ao tipo de recipiente que vocês querem utilizar. E quando querem investir num recipiente para a prática de bushcraft, aquilo que eu vos posso aconselhar é terem um recipiente metálico. E um recipiente metálico permite muitas vezes vocês colocarem no lume e poderem ferver a vossa água, ou fazer chás, quando estão no campo, por exemplo. E aquilo que eu recomendo é um cantil. Pode ser deste género, pode ser de boca mais larga, ainda melhor, mas são muitas vezes difíceis de arranjar. E este cantil é inox, não é alumínio, é inox, e não tem, no interior, não é revestido com uma espécie de resina, como são muitos outros cantis que vemos que são de alumínio e que muitas vezes, quando olhamos para o interior, tem uma espécie de película amarelada no interior. Isso é o revestimento resinoso, e esses cantis não são adequados para irem à fogueira. Okay? Este é um cantil em inox, não tem nenhum tipo de revestimento interior, é simples e permite, ele já está todo preto, como podem ver, de ir várias vezes ao lume, e permite nós recolhermos água no campo e podemos ferver aqui automaticamente. Okay? Outra boa opção, que também não ocupa muito espaço, é um copo em inox que encaixa no vosso cantil, e assim conseguem arrumar estes dois itens sem roubar muito espaço na vossa mochila. Podem também optar, se não conseguirem arranjar um cantil inox, podem optar por um cantil, por exemplo, daqueles militares, que são muitas vezes em plástico, mas que têm um copo metálico, que muitas vezes são alumínio, mas tem um copo metálico que permite vocês ferverem a vossa água. Podem recolher com o cantil ou recolher com o copo, mas tem um sítio onde ferver a água. Um outro tipo de equipamento também essencial na prática de bushcraft é uma forma de fazer fogo. E para fazer fogo, aquilo que eu vos posso recomendar vocês adquirirem no vosso kit inicial é uma pederneira e um isqueiro. E um isqueiro eu recomendo a marca Bic. Recomendo também vocês comprarem de uma cor viva, porque é muito mais difícil vocês perderem no campo. Se for, por exemplo, deste laranja vivo ou um amarelo, se deixarem cair o isqueiro rapidamente o conseguem encontrar. E depois uma pederneira. E aqui as pederneiras, existem também vários modelos no mercado, algumas mais caras, outras mais baratas. Para vos ser honesto, eu tenho comprado quase sempre das mais baratas e não me tenho dado muito mal. Realmente funcionam bastante bem. Acho que aqui a questão das pederneiras é vocês, quando comprarem a vossa primeira pederneira, por exemplo, ou se já compraram, o essencial é praticar com ela. Não só praticar a retirar faíscas, mas mais importante do que isso é praticar
nos vários tipos de materiais que vocês querem tentar acender com uma pederneira. É que muitas vezes a dificuldade passa por aí, não só retirar faíscas, que isto é uma coisa que se aprende rapidamente, mas na seleção dos materiais que vocês querem tentar acender com uma pederneira e especialmente no processar desses materiais e dessas fibras, ok? É aí que vocês devem investir a vossa atenção e o vosso tempo. Portanto, uma pederneira e um isqueiro é tudo aquilo que vocês precisam. E o isqueiro porquê? Vocês obviamente devem praticar com uma pederneira, mas um isqueiro porque muitas vezes vocês vão para o campo praticar bushcraft e querem praticar outro tipo de técnicas sem ser imediatamente como utilizar uma pederneira, mas querem fazer, por exemplo, uma fogueira, se vão pernoitar, por exemplo, é sempre bom ter de reserva uma forma relativamente segura de ter uma chama, ok? E o isqueiro permite ou garante mais isso. Mesmo que vocês só encontrem materiais marginais no campo, vocês têm aqui uma possibilidade de uma chama fixa para garantir que conseguem fazer a vossa fogueira. Bom, outro equipamento que eu também acho bastante importante, especialmente se vocês forem pernoitar no campo e querem praticar a parte de pernoita, é terem convosco uma lanterna. Uma lanterna de cabeça, que é aquilo que eu costumo utilizar, ou um frontal. E eu gosto mais dos frontais, isto também é uma questão de gosto pessoal. Eu gosto mais dos frontais porque permite colocar na cabeça e temos as mãos livres para desempenhar tarefas no escuro, por exemplo. E aqui eu recomendo, existem também várias marcas, e algumas até sem marca, muito baratas. Aquilo que eu vos posso aconselhar é não comprem das mais baratas. Se vocês comprarem das mais baratas, muito provavelmente ela não vai durar quase tempo nenhum, vai-se partir, a lâmpada vai deixar de funcionar. Esta lâmpada é da Petzl e é a marca que eu recomendo, da Petzl. Eu não sei bem ao certo, mas se calhar há 7, 8 anos, sempre a levar para o campo, ok? E está aqui ainda a funcionar na perfeição, ok? Pronto, se vocês quiserem de facto investir numa lanterna, se vão fazer obviamente atividades noturnas no campo, se querem praticar a pernoita no campo, recomendo terem sempre uma lanterna de cabeça. Também ligado à parte da pernoita, ou não só, se quiserem, por exemplo, passar só uma tarde no campo a praticar bushcraft e querem praticar a parte de montar abrigos para pernoitar, eu recomendo vocês adquirirem algum tipo de lona ou um tarp. Bom, aqui em Portugal, muitas vezes adquirir um tarp não é assim tão fácil, não existem muitas opções disponíveis e também pode ser um item relativamente dispendioso. Portanto, se vocês não estão preparados para gastar esse dinheiro, por exemplo, uma das marcas que eu recomendo são os tarpos da DD, creio que anda à volta dos 50 euros, 40, 50 euros, um 3 por 3 metros, e é um tarp excelente, tem uma boa qualidade e a opinião geral é que são bastante resistentes e são leves para o preço que custam. Mas se vocês não estão para já preparados para gastar esse dinheiro e querem apenas praticar montar abrigos, aquilo que eu vos posso recomendar são duas opções. São vocês comprarem, por exemplo, uma destas lonas, e creio que isto se consegue arranjar facilmente num supermercado, daquelas que têm ilhós todas à volta. É uma lona relativamente barata, creio que isto dá à volta dos 6, 7 euros, não sei, tenho bem a certeza, mas é uma lona barata que obviamente não vai ser muito resistente, como é lógico, especialmente porque estes ilhós muitas vezes podem se rasgar, mas numa fase inicial eu diria que é o necessário para vocês praticarem. Obviamente que se conseguirem e se puderem investir num equipamento melhor, num tarp mais resistente, mais duradouro, façam, obviamente, escusam de estar a gastar dinheiro neste tipo de material, mas se vocês não têm essa possibilidade num futuro próximo, comprem uma destas. Podem utilizar, podem praticar as várias configurações de tarp. Neste caso, estas normalmente são retangulares e a forma mais versátil para tarps são quadradas, mas dá para fazer bastantes configurações, dá para praticar e dá para passar noite no campo debaixo de uma destas lonas. Eu já fiz a experiência, eu já utilizei uma destas lonas montada todos os dias, durante cerca de 3 meses, e ela aguentou-se. Obviamente no final dos 3 meses ela já estava um bocadinho mais debilitada, já tinha um ou outro rasgão, especialmente aqui na zona dos ilhós, mas conseguiu aguentar-se durante 3 meses, todos os dias montada. Portanto, se vocês são praticantes ocasionais,
esta lona é muito provável que vos vá durar bastante tempo. Ok? Pronto, outra opção que vocês podem ter é comprarem um poncho militar, por exemplo, e podem encontrar em algumas lojas online. Aliás, isso é uma coisa que eu também gostaria de referir e quero aproveitar já, é que vocês também podem encontrar alguns destes equipamentos em lojas online aqui em Portugal. Eu não vou mencionar, porque são várias as lojas, mas convido-vos a espreitarem o fórum português da Associação Portuguesa de Bushcraft e Técnicas de Sobrevivência, e tem lá algumas lojas que têm parceria com o fórum, e vocês podem usufruir também de descontos se forem membros do fórum, e podem pesquisar as várias lojas disponíveis e até inclusive as várias opiniões dos membros do fórum sobre essas mesmas lojas, ok? E sobre vários produtos. Portanto, convido-vos, se não conhecem, a darem uma espreitadela ao fórum de Bushcraft. Pronto, outra opção é vocês comprarem um poncho, como vos tinha dito, e os ponchos também têm aqui ilhós, em vez de fitas. Normalmente os tarpes mais indicados, que também são mais dispendiosos para Bushcraft, têm fitas, que são mais resistentes do que estes ilhós. Isto basicamente, a vantagem de um poncho em relação àquela lona que eu vos mostrei, é que provavelmente vai-vos ser mais útil depois a longo prazo. Por exemplo, se vocês depois mais tarde conseguirem investir numa lona melhor, mais dispendiosa, mas mais resistente, mesmo que vocês já tenham comprado um poncho, ele vai-vos ser sempre útil, quanto mais não seja como poncho para proteger da chuva, para vocês terem no vosso kit, ou se vão fazer só um trilho rápido durante uma tarde de inverno e querem levar alguma coisa para vos livrar da chuva, podem usar sempre este poncho, ok? E creio que também não se vão arrepender de ter comprado, ao invés que se calhar, se vocês comprarem uma destas lonas, depois de comprarem um tarp melhor, ela pode ficar um pouco mais parada em vossa casa e não vai ser um investimento tão bom como um poncho. Bom, existe também outro equipamento que é a mochila, ou um saco de transporte, para vocês conseguirem levar o vosso material para o campo e organizarem o vosso material bushcraft. Aqui também existem vários modelos para vários preços, desde do estilo mais de montanhismo a um estilo mais tradicional. É uma questão de gosto pessoal. Aquilo que eu vos posso indicar é que comprem uma mochila que seja resistente. Tenham atenção, por exemplo, muitas vezes aos fechos, se são de boa qualidade ou não, porque é por aqui que muitas vezes nós invalidamos uma mochila, é quando os fechos se acabam por estragar. Portanto, ponderem essas questões todas antes de comprarem. Eu tenho aqui algumas recomendações. Tenho um modelo que eu costumo utilizar, que é relativamente barato, e esta é uma boa opção se vocês não tiverem muito dinheiro para gastar e quiserem algum material de qualidade, que é optarem por material militar usado. Se vocês comprarem, muitas vezes estas mochilas podem não ser as mais confortáveis, nem têm uma ergonomia como têm as novas mochilas com mais design, mas uma coisa vos posso garantir, elas são fabricadas para serem resistentes. O modelo que eu costumo utilizar é esta, a mochila de montanha alemã. É um modelo muito simples, que tem dois bolsos laterais, que dá para pôr algum tipo de equipamento, e depois tem um bolso central mais amplo, que dá para levar equipamento maior, como o tarp, por exemplo, alguma roupa suplente, o cantil, todos esses equipamentos. Okay? E este ainda tem a particularidade, este modelo, de ter os bolsos que não são cozidos e consigo enfiar aqui a machadinha aqui por trás do bolso, ok? E fica aqui segura e acaba por não atrapalhar o uso de todos os outros bolsos da mochila. Outra opção, e esta é a opção em mochila, e aquilo que eu também costumo utilizar para levar para o campo é levar um saco de bornal. É um saco muito simples que dá para levar a grande parte do equipamento, sem problema. Bom, e também para a questão da pernoita no campo, em bushcraft, depois existem outros equipamentos que vocês devem ponderar em comprar, por exemplo um saco-cama, um cobertor de lã ou algum tipo de colchonete para combater a perca de calor por condução quando estão deitados no chão. Pronto, existem vários equipamentos, mas numa fase inicial, aquele que eu vos mostrei é aquilo que eu vos recomendaria para adquirirem, para poderem praticar as diversas técnicas de bushcraft. Eventualmente até podem, numa primeira fase, não pernoitar imediatamente no campo, se quiserem, e se só tiverem tempo para praticar técnicas durante o dia, à tarde, em pequenos momentos ao fim de semana, era aquilo que eu recomendaria e creio que é o suficiente para começarem a dominar e a praticar bushcraft.
Bom, e só para finalizar, aquilo que eu gostaria de dizer é que não percam muito tempo nem muita energia a debaterem-se nesta questão de equipamento. Obviamente ponderem, escolham boas opções com base na opinião de outras pessoas que têm mais experiência, que podem vos ajudar um bocadinho. Façam também opções por vocês próprios e pensem qual é o material que gostavam de ter e o estilo de material. Também é uma questão muitas vezes de estética, que acaba por nos convencer a comprar um determinado material ou não. Tenham atenção à funcionalidade, à durabilidade e ao preço desse material. Ok? Bom, obrigado por terem assistido a este vídeo, espero que seja de alguma utilidade. Eu vou deixar na base do vídeo o link para o fórum e para a Associação Portuguesa de Bushcraft e Técnicas de Sobrevivência. Como sempre, se tiverem algum comentário, alguma sugestão, por favor, deixem aqui na parte dos comentários, tenho sempre todo o gosto em ler as vossas opiniões. Obrigado por terem assistido e até à próxima.